Você provavelmente já ouviu aquelas notícias na televisão, seja onde for, de que 70% da população já utiliza redes sociais, que a inflação acumulada no ano chegou a 5%, ou que, por exemplo, 50% da população aprova ou desaprova determinado governo. E a gente fica se perguntando, como é que eles conseguiram essa informação, como é que eles chegam nesses dados, né, para poder trazer nessas notícias? E será que eles entrevistam todos os eleitores, toda a população, verificam o preço de todos os produtos? Então é essas perguntas que a gente vai ver ao longo desse vídeo, de maneira resumida da última aula que a gente teve, que é sobre estatística descritiva, estatística inferencial, diferença entre população e diferença entre amostra. Bora lá? Então, quando a gente fala sobre estatística, a gente fala que é uma ciência de coletar dados, organizar esses dados, interpretar eles e utilizar essa interpretação para uma tomada de decisão. Para quem está ouvindo esse áudio, eu também coloquei esse mesmo material lá no Spotify. Então vocês podem, às vezes estão viajando até a faculdade, né, indo até a faculdade, então basta ouvir, não precisa talvez ver o vídeo, mas aproveitem. Mas hoje, como é que a gente pode dizer? A gente produz uma quantidade exorbitante de informações. Então quando você está comprando pela internet, não é só você que está comprando, mas são milhões de pessoas que compram determinado produto em determinada plataforma. Você utiliza redes sociais, fica ali naquele loop infinito ali, né, scrollando, vamos dizer, a tela. Você utiliza os aplicativos de transporte, você utiliza o seu banco para fazer investimento, para fazer transferência, para fazer o Pix. Então, essa quantidade de dados que são gerados o tempo inteiro é que a gente precisa transformar eles em alguma informação útil para que possa ser utilizada para tomada de decisão. Por exemplo, como é que eu segmento a população de um determinado banco, né, a quantidade de clientes, em determinado segmento de alta renda, baixa renda, ou a população mais jovem, um cliente que tem um engajamento maior para utilizar o aplicativo. Então, essa parte da estatística que a gente chama de estatística descritiva. Então, qual que é o objetivo da estatística descritiva? Ela vem dessa palavra descrição. É ela que serve para organizar, resumir e apresentar os dados. Pensa assim comigo, você está lá navegando na internet, gerando um monte de dados, seus colegas também estão fazendo a mesma coisa, amigos, familiares. Não dá para você chegar, apresentar uma tabela gigantesca, né, com dados, com aquele monte de informação completamente inteligível, vamos chamar assim, para a maioria das pessoas, e tentar com que elas entendam aquilo de maneira muito fácil. Então a estatística descritiva, ela tenta transformar todos esses dados de uma maneira mais palpável para quem vai ver e tomar essa decisão. Então a pergunta da estatística descritiva é: o que os dados mostram? E a gente utiliza esses dados para transformar ele em gráficos, em tabelas, em médias, em porcentagens, né? Utilizando todas essas informações para que eu consiga poder mostrar os dados, o que eles dizem, o que eles podem nos ajudar. Então, essa é a estatística descritiva, ela descreve. Então, eu vou pegar os dados, vou descrever, só estou transformando eles. Então, se eu pego um monte de dados de gente que usa os aplicativos de banco, eu consigo saber qual que é o horário que eles mais utilizam, quais os principais menus que eles utilizam, para que eu consiga, dentro do banco, melhorar, né, mostro isso no gráfico, a maioria, 80% dos clientes gostam do menu do Pix. Então a gente coloca, por exemplo, o Pix na primeira tela de abertura. Então essa é uma maneira de tomar uma decisão mais assertiva, baseada em dados, para que a gente possa, vamos dizer assim, fazer o produto que é o aplicativo do banco mais fácil. Tá bom? Então esses são os dados isso que eu queria resumir com a estatística inferencial. Imagina que você trabalha no banco e você tem um investimento de um cliente de alta renda, tá bom? Então eu trouxe aqui nessa tela, aqui daqui a pouco para vocês, um gráfico. É um portfólio qualquer de um investidor qualificado e ele tem um investimento em 4 tipos de ativos. Então, se eu trouxe para vocês, fica mais fácil você perceber que ele tem grande parte desse investimento em banco, uma parte maior em renda fixa, uma parte maior em imóveis e uma outra parte numa renda passiva. Então ele tem 4 grandes ativos. Percebeu que é muito mais fácil eu mostrar para você
através de um gráfico? A gente chama esse gráfico de setor ou gráfico de pizza, mas o importante é saber que você consegue pegar essas informações de um cliente que você está atendendo e transformar ele em dados que fica mais fácil. Ou seja, o cliente gosta muito de renda fixa. Se um dia você for oferecer um produto para ele, você vai oferecer sobre renda fixa. Já a estatística inferencial, ela vem da palavra de inferir. O que a gente consegue inferir? O que significa inferir? Inferir vem de tirar conclusões, fazer uma previsão, tomar uma decisão. Então, a estatística inferencial ela responde a seguinte pergunta: o que a gente pode concluir da população a partir dessa amostra? Tá bom? Então, imagina que você tem 5.000 alunos numa universidade e você quer saber a renda média desses alunos. Você não vai entrevistar 5.000 alunos porque não tem tempo, às vezes tem 1 ou 2 estatísticos em toda a faculdade. Então você seleciona, vamos imaginar, uma amostra de 300 alunos para que você consiga tirar as conclusões sobre os 50.000 alunos. Isso é o que a gente chama de estatística inferencial. É inferir dados da população por meio de amostras. Então, resumidamente, população que a gente pode dizer é todo o conjunto. Então, se eu estou interessado nos alunos da universidade, eu vou pesquisar todos os alunos da faculdade, da universidade. Isso é a minha população. Se eu estou querendo saber de um cliente do banco, eu vou pesquisar todos os clientes do banco. Lembre-se que os grandes bancos, às vezes, têm mais de 100 milhões de contas. É muito mais complexo, né? E se eu quiser saber sobre a opinião sobre determinado governante aqui na cidade de Curitiba, que é onde a gente está, eu estou baseado, pelo menos. Se eu quiser saber, eu vou ter que perguntar para toda a população curitibana. Então, toda a população todos os habitantes é a população. E a amostra ela é uma pequena parte. Então, se eu quiser pegar um pouco de cada bairro de Curitiba, é uma amostra. Se eu quiser pegar alguns clientes, ele é uma amostra. Tá? Se eu quiser pegar alguns alunos somente da faculdade para poder usar eles como exemplo, para poder entrevistá-los, esta é uma amostra. Então, por que a gente faz essa questão de amostragem? Por uma questão financeira. Eu não tenho como sair pesquisando todo mundo, é muito caro. Então, a gente reduz custo, reduz o tempo e torna uma pesquisa um pouco mais viável. Então, agora que vocês provavelmente estão vendo essas pesquisas mais sobre eleição, vocês conseguem perceber que quando aparece na TV as intenções de voto de cada candidato, ele coloca no final que a pesquisa foi feita, sei lá, com 2.000 pessoas, foram entrevistadas em vários estados, e às vezes eles falam até a distribuição de gênero entre masculino e feminino, por exemplo, em quais foram os estados ou quais foram as cidades. Então ele mostra quanto que é a população e quanto que é a amostra que foi, tá bom? Um exemplo que eu gosto bastante é do banco. Os bancos têm 100 milhões de clientes. Então, ao invés de pegar 100 milhões de clientes, o que a gente pega? A gente pega uma amostra de 2, 3 mil clientes e tenta, através dessa amostra, inferir. Então, vamos imaginar que eu pego uma amostra de 2.000 clientes, de uma renda variável até 5.000 reais, por exemplo, e eu tento inferir sobre qual que é o principal horário que eles fazem as compras, quando que eles entram mais no aplicativo, é mais de manhã, é mais à noite, para a gente colocar as ofertas. Então, a gente consegue, através de uma população pequena, tirar muitas conclusões para que a gente ajude a população e também ajude, por exemplo, os gestores do banco a tomarem decisões mais assertivas do que vão proporcionar dentro do aplicativo. E quando a gente fala sobre população e amostra, a gente está interessado em pesquisar alguma coisa, alguma característica desta população. Então, essa característica comum desta população, ele é o que a gente chama de categorias. Então, a gente tem 2 tipos de variáveis que eu quero mostrar. As variáveis qualitativas, que vêm de qualidade, vem dessa palavra qualidade. Então, a gente está querendo inferir, por exemplo, a cor dos olhos de determinadas pessoas, de determinada cidade. Isso é uma variável qualitativa. Qual o curso universitário que ela está fazendo? Eu estou fazendo engenharia civil, eu estou fazendo engenharia mecânica. Percebeu que isso é uma variável qualitativa? Mesma coisa estado civil. Eu sou casado, eu sou solteiro, sou divorciado, regime parcial, regime universal de bens. Isso aqui são variáveis categóricas. Você consegue dividir as pessoas que são na categoria solteiro, na categoria casado, na categoria casado em regime parcial, as pessoas que têm olho azul, as pessoas que têm olho verde. Então, a gente consegue dividir isso por categorias. Isso aqui são variáveis categóricas, que a gente chama de variáveis qualitativas.
As variáveis quantitativas, a gente vem de quantidade, você consegue quantificar ela e pode representar através de números. Então, vou dar um exemplo. Se eu estou interessado em saber qual que é a idade dos meus alunos, eu vou lá e pego uma amostra e pergunto para eles a idade. Então, ele vai dizer, eu tenho 20, eu tenho 25, eu tenho 40 anos. Então, eu consigo saber uma variável que pode ser representada numericamente. Percebe que eu consegui trazer um número para vocês? Se eu quiser saber a renda média dos alunos, eu vou lá e perguntar quanto que é a renda familiar de vocês, qual que é a altura, para saber se eles são altos ou baixos. Isso é mais no esporte, né, normalmente. A quantidade de filhos, eu posso perguntar, você tem filhos? Não tem? Então você vai perguntando, tá bom? Então essas são as variáveis quantitativas e as variáveis qualitativas que eu falei agora há pouco. É importante a gente entender essas duas. Além desses dois tipos de variáveis que eu quero falar sobre as variáveis quantitativas discretas e quantitativas contínuas. Qual que é a diferença dessas duas? Quando eu falo discreta, ela também pode ser obtida por meio de contagem, só que ela não pode ser um número quebrado. Por exemplo, imagina que eu quero saber se meus alunos têm filhos, às vezes porque eu quero saber se eles têm alguma outra pessoa que depende deles em casa. Então eu vou lá e pergunto, quantos filhos você tem? Eu tenho nenhum, eu tenho um, eu tenho dois, eles vão te respondendo, mas você nunca vai ouvir a resposta de que ele tem 2,4 filhos. Não faz sentido algum. Ou se eu perguntar quantos carros ele tem. Isso é muito comum nos meus alunos de automotiva, que o cara tem 2 carros velhos, mas ele nunca tem 2,5 carros. Faz muito sentido. Número de cachorros, né? Número de gatos que ele tem em casa. Não faz, né? Número de faltas que ele teve na aula. Quantas faltas você teve, colega? Eu tive 4,5 faltas. Não. O cara faltou, o cara não faltou. Então, essa variável, quando a gente chama de uma contagem inteira, não tem como ter um número quebrado, não existe 2,7 filhos, a gente chama de variáveis discretas. Por outro lado, a gente tem uma variável que a gente pode fazer por medição. Então, imagina que eu quero saber a altura de vocês. Eu vou lá, consigo medir a altura, pode ser 1,7, 1,71, 1,7105, por exemplo. Você percebe que eu consigo pegar uma medição e vou lá e consigo estabelecer um número para você? E pode ser um número quebrado. Então, a altura é um exemplo. Você subindo numa balança, determinada especificação da balança, né, vamos dizer assim, o que aparece no visor, então você vai ter 67,5 quilos, 67,8 quilos. Temperatura, eu estou com 36,5 graus Celsius de temperatura, outro está com 39, caso de febre. Então você consegue medir e consegue ter números quebrados sem problema algum. Esses tipos de variáveis que são quantitativas e que você consegue dar uma medida através, por exemplo, da medição, ela é chamada de uma variável quantitativa contínua, tá bom? Então, vamos pegar um exemplo aqui na prática e vamos falar sobre a descritiva. Imagina que eu tenho as notas de uma turma, 60, 65, 70, tudo numas notas aqui. Então, a gente vai lá e organiza. Então, a gente pega essas notas que eu peguei e posso falar assim, quantos alunos tiraram de 0 a 60? Foram 2. Quantos alunos tiraram de 60 a 80? Foram 4. Então, eu organizo isso através de uma tabela e depois eu transformo essas tabelas em alguma maneira de ajudar a pessoa que está olhando, normalmente é o seu gestor, o gerente ou seus clientes, alguma pessoa a tirar informações desses dados, que pode ser feito sobre gráficos de barra, gráfico de setores, um histograma, e é isso que eu quero mostrar rapidinho para a gente acabar esse vídeo aqui. Imagina que você tem as vendas de uma determinada lojinha, uma lojinha simples, de um ano de 2019, um pouco antes da pandemia. Vamos colocar aqui em R$1.000, tá? Não sei se é o valor verdadeiro, mas eu tenho 4... E o que esse gráfico traz pra gente? Você percebe que tem 4 vendedores, e ele é a Sara, a Brenda, o Davi e o Matheus. E você consegue perceber quem mais vendeu daqueles vendedores naquele mês específico? Você consegue perceber que o Matheus ele foi um dos vendedores, né, o vendedor que mais vendeu naquele mês. Então percebe que o gráfico, que esse é um gráfico de setor, ajuda a gente a interpretar um pouquinho melhor. Olha um outro tabela que eu inventei aqui, que a gente trouxe para a aula, que é a parte das pessoas é uma tabela, que as pessoas que atenderam uma convenção. Então observa que eu tenho 7 tipos de pessoas na convenção, né, vamos dizer assim, a gente separou por homens, mulheres
e negros, brancos, ruivos, asiáticos, o que foram identificados naquela convenção atendendo ali. A gente consegue tirar algumas informações. Então, dos participantes, por exemplo, a gente teve quase 123 participantes e a gente consegue pegar a frequência relativa. O que é a frequência relativa? É a quantidade de pessoas sobre o total daquela classe. Quando eu falo classe, por exemplo, homem branco é uma classe. Então, teve 20 homens brancos sobre o total de 123 pessoas na convenção. Isso dá mais ou menos quase 17%, 16,3%. Isso é uma frequência relativa, certo? E a frequência acumulada é você somar cada uma das frequências relativas em cada uma das classes. Então, obviamente, que até o final delas você chega aqui, ó, naquele número de 100%. Então, a tabela é uma representação de uma estatística descritiva, muito clara também. O gráfico também ajuda. E um gráfico que eu gosto muito de mostrar para a gente é o gráfico de histograma, que a gente aprende, às vezes, fazer junto. Pode ser no Excel, pode ser no R, no Python. Então, olha ali. Esse gráfico que eu coloquei são as notas de uma determinada turma que foi fazer vestibular de medicina. Eu não lembro exatamente qual que é a universidade, vamos dizer aqui, vamos imaginar que seja uma universidade fictícia, e observa que as notas elas podem variar nessa prova de 0 a 100, como aparece no meu eixo X. E no meu eixo Y aparece a quantidade de alunos que a gente teve em cada uma daquelas minhas classes que são as barras. Então, observa ali que eu tenho a primeira barra, mais ou menos de 0 a 10, eu tive 11 alunos que tiraram essa nota. Se você continuar olhando, olha ali a nota de 40 a 50, você teve quase 18 alunos que tiveram essa nota. E à medida que vai crescendo, né, a nota, ou seja, nota de 80 a 90, quantos alunos tiraram? Quase um só ali que eu olhei agora o meu histograma. Então, a gente consegue ter uma noção da distribuição desses dados divididos por classes. Tá? Então, essa é um histograma, um gráfico muito utilizado para as variáveis quantitativas contínuas, por exemplo. Tá bom? Então, é isso aqui que a gente pode utilizar para fazer. E resumidamente, então, vamos resumir a nossa aula hoje. A gente entendeu o que é estatística descritiva, o que é inferencial, mas a estatística inferencial, que é pegar esses dados e depois tirar informações e tentar, vamos imaginar assim, prever o futuro, não vou dizer prever com mais exatidão, mas é o seguinte, a gente consegue, com uma quantidade histórica de dados, tentar imaginar qual que vai ser a inflação para o próximo ano, qual que é o candidato que talvez ganhe as eleições, que é o que a gente está vendo muito hoje na televisão, porque a gente está hoje, esse ano 2026, a gente tem ano de eleição no Brasil, né, em alguns outros países também tivemos. Qual produto de determinada fábrica que vocês estão trabalhando tem maior demanda ou vai ter maior demanda porque você consegue ter o histórico. Imagina que você venda produtos cosméticos numa grande fábrica aqui em Curitiba, São José. Você sabe que pela quantidade de dados, que a partir de dezembro, janeiro, fevereiro, você tem uma maior venda de um produto que é o protetor solar. Então você consegue saber que você tem que planejar a sua produção com alguns meses de antecedência para que você consiga suprir essa demanda. Qual demanda? Você vai fazer isso através da estatística. Então, pegar os dados que você teve passado, ver quanto que é uma projeção de aumento de consumo desse produto ou de aumento da população e poder fazer essas informações ficar mais palpável para quem tomar a decisão. Fica mais assertivo e você gasta menos tomando, vamos dizer assim, decisões mais incorretas. Então essa foi a aula de hoje. Eu queria agradecer, eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida vocês podem me perguntar durante a aula ou fazer durante a pergunta aqui embaixo, aqui nos comentários. Eu vou ler, eu sempre leio. E eu espero que qualquer outra questão vocês possam trazer para a gente. Então, agradeço a todos e até mais. Tchau!